Aí tem a nossa aguinha, né? Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, né? O nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. E eu estou muito feliz de estar com os meus convidados aqui, que vocês até já estão vendo eles aqui. A gente vai bater um papo muito legal sobre a cultura da nossa cidade aqui de Siqueira Campos, né? Levando aí para todas as regiões aqui. E já quero mandar um grande abraço para os nossos parceiros aqui do Pode Bem, o Carlos Silva, que estava até agora aqui junto com a gente. Também um grande abraço ao Flávio Melo, né, que também faz parte aqui do nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. Quero mandar um grande abraço para os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não ia conseguir fazer tudo isso que a gente faz, o nosso podcast, né, trazendo aí conteúdos relevantes, né, de todas as áreas que a gente traz aqui, os nossos convidados. Quero agradecer muito o Fernando Ceni do Mercado Modelo, lugar bom de comprar. O Fernando, um parceiraço nosso, sempre com a gente. Também quero agradecer muito o Adriano da Grafmix, que também está sempre com a gente aqui, fez o nosso cenário aqui tudo direitinho. Um grande abraço para você. O hipnoterapeuta Eduardo Rover, que também abraçou esse projeto, está com a gente desde o comecinho, já faz um ano que a gente está com o nosso Pode Bem. Também, olha, o Cassimiro, que tem uma escola de música, também abraçou bastante esse projeto e está com a gente. E agora a gente também está com a Motonet, né? A Motonet, uma coleção de fibra. Eu gostei desse slogan, né? E é muito bacana. Quero agradecer a toda a equipe da Motonet, que também abraçou aqui o nosso podcast, né? O nosso Pode Bem, o bem que conecta. E é isso que a gente quer conectar aí o bem com as pessoas, falar sobre coisas boas que vai trazer, em muitas convidados que a gente traz aqui, traz luz para a vida das pessoas. Isso é muito bacana, é muito importante. E a gente tem o nosso canal do YouTube e eu peço que você se inscreva no nosso canal. É muito importante que se inscreva no nosso canal, porque se a pessoa se inscreve no nosso canal, ele vai crescendo, e ele crescendo, a gente pode também trazer bastante conteúdos aqui. Então, é só ir lá e se inscrever, dar um clique, né, compartilhar. Você que está assistindo aqui a nossa live, compartilha também para as outras pessoas, não é? Para conhecer esse nosso projeto aqui na cidade de Siqueira Campos, não é? Meu, do Carlos e do Flávio. E temos também o nosso Instagram, que é @podbem_, que é aquele tracinho embaixo, não é? Então, é as nossas redes sociais. E olha, já vou começar aqui, já vou pegar um olá deles aqui, não é? Um boa noite deles. O diretor de cultura aqui da nossa cidade, o Vinícius Cardoso de Lima. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Bem. Obrigado, Adriana. Sempre um prazer estar aqui no Pode Bem e, enfim, espero que a gente possa aí discutir assuntos relevantes aí para a cidade e falar desse trabalho que vem sendo desenvolvido na cultura nos últimos anos. Né? É muito bom, vamos falar bastante sobre isso. E também estamos recebendo aqui o chefe de cultura, que é o William Paz Soares, não é? A gente até estava falando do nome dele. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Bem. Boa noite, Adriano. Boa noite a todo mundo que vai estar assistindo esse bate-papo, né? Espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas que a gente vai estar trabalhando dentro da cultura aqui da cidade de Siqueira Campos, né? E também quero agradecer pela oportunidade, né, de estar dando a voz para nós, estar falando um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vai fazer, né? Que a gente tem muitos planos bons para Siqueira Campos. Nossa, e eu imagino que seja maravilhoso, porque a gente já tem uma mostra, não é algo que é só falado, não é? É algo que é mostrado. Então, isso que é muito importante, não é? Então, a gente vai falar muito sobre essa secretaria que se criou, que eu acho que isso é um avanço para a nossa cultura, né? Lembrando, já quero mandar um grande abraço ao Flávio Melo,
que agora, ele era o diretor de cultura, não é? Fez um trabalho aí de anos, né? Maravilhoso para que a nossa cultura se tornasse o que se tornou e vai crescer cada vez mais, porque eu acredito que a gente tem que juntar forças, não é, Vinícius? Isso é muito importante. E até então o Flávio, ele com todas as dificuldades que ele tinha, porque não tinha, né, pessoas, né, ali junto com ele para poder ajudar, que a gente sabe que a gente tem que ter vários braços, né, várias vertentes para crescer. E ele sozinho assim, entre aspas, sempre teve, não é? Mas sem ser uma secretaria de cultura, ele conseguiu implementar muitas coisas aqui na nossa cidade, que é uma referência aí para nossa região, não é? Então imagine hoje que agora a gente tem uma secretaria de cultura, ele sendo secretário de cultura, o Vinícius, o diretor de cultura, né, que traz uma bagagem muito grande, vai contar um pouquinho da história dele, e também o chefe de cultura, o Wilber, que está aqui com a gente, não é? Então é muito importante, eu gostaria, Vinícius, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que você fez, por que você se tornou um diretor de cultura aqui na nossa cidade? Bom, Adriana, eu comecei no teatro, né? Eu entrei no curso de teatro do Instituto Federal do Paraná, lá no Canto Jacarezinho, com 18 anos, né? Comecei jovem. E durante a minha formação, né? Meu professor sempre dizia pra gente que, assim como o jogador de futebol no treino, ele vai aprender os fundamentos para se tornar um bom jogador de futebol, mas ele só vai se tornar um bom jogador se ele praticar, ou seja, se ele jogar futebol na prática. Ele falou que no curso a gente ia aprender os fundamentos para nos tornarmos atores, né? Mas a gente só ia ser ator se fizesse teatro. E aí eu tinha me mudado para Siqueira, e eu sempre fiquei pensando, né? Pô, mas como é que eu vou fazer teatro aqui em Siqueira? Isso foi quando? Isso foi em 2021. Ah, 2021. 2021, e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer teatro aqui sem conhecer ninguém, né? E aí, um dia comentando sobre isso com um colega meu, que na época fazia faculdade lá em Cornélio Procópio, ele me apresentou, né, o Flávio, e falou assim, olha, manda mensagem, né, pro diretor de cultura. E eu mandei mensagem pro Flávio, a gente se reuniu, e eu gosto sempre de contar essa história, porque foi o cara que me abriu as portas, né? Eu sou muito grato ao Flávio por tudo que ele fez por mim, por toda a confiança que ele depositou em mim, né? E nessa ideia que foi, vamos montar um grupo de teatro, né? Vamos tentar fazer teatro. Então a gente começou, ainda a gente só tinha uma sala, né? Era lá no departamento de porque obras. a gente vai falar muito sobre a Casa da Cultura aqui na nossa cidade, não é? Mas antes não tinha, quando você começou, a gente não tinha inaugurado ainda a Casa da Cultura, não é? Quando a gente iniciou, a biblioteca ainda ficava lá lá no departamento. Então, a gente iniciou ali, né, pequeno, e fomos expandindo, o grupo começou e a gente foi fazendo os ensaios, né, e eu fui progredindo também no curso de teatro, me formei, né, a gente foi consolidando o grupo, foi fazendo espetáculos, né, e aí, enfim, graças ao apoio do Flávio, graças ao apoio, né, do governo municipal, do prefeito Germano, do vice Paulo, de todo esse trabalho que vem sendo feito, né, com relação à cultura, a gente foi melhorando, a gente foi se estruturando, e hoje a gente tem, né, um grupo aí com 3 turmas na verdade, né, turmas infanto-juvenil, turmas adultas, vários horários de aula, né, não só no curso de teatro, como também nos outros cursos, né, o Iber, que tem o curso de artes circenses, mas esse foi o início da trajetória, né, então a gente começou lá, eu apresentei a ideia, o Flávio apoiou e acreditou no projeto e deu a estrutura para que tudo isso acontecesse, né? E aí a gente foi trabalhando e as peças foram se desenvolvendo, né? Eu me formei, agora estou num curso de produção cultural na Estadual de Ponta Grossa, né? Então buscando também me aprimorar mais na área de produção, na área burocrática da cultura. E de lá para cá, esse ano nosso grupo vai fazer 4 anos, né? Então foi um projeto assim que eu tenho muito carinho, que eu falo que é quase como se fosse uma parte de mim, porque foi um projeto com muita luta, muito suor, mas que é muito recompensante ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E é muito interessante porque você vivenciou tudo isso, não é? Acho que é por isso que abraçou toda essa ideia e de repente numa oportunidade que eu acho assim,
Eu vi essa tua posição como diretor de cultura numa pessoa que agarrou uma oportunidade, não é? Porque as coisas elas não caem no nosso colo, não é? Então você mostrou a tua capacidade e hoje você chegou a diretor de cultura de uma cidade. Sim, eu estava até tendo uma conversa com o Carlos agora antes de a gente entrar no ar, que ele estava me falando, né, sobre, enfim, as dificuldades, né, para fazer qualquer projeto, né, ele contou um pouco da história do início aqui do podcast, né, e ele me falou uma coisa muito interessante, que é que Deus abençoa o esforço, mas não a intenção, né? Então, se você tem um projeto, você tem que dar o primeiro passo, né? Sim. Então, dando o primeiro passo, as coisas acontecem, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Você começar a colocar as coisas em prática. Talvez não seja da maneira como a gente idealiza ou como a gente pensa que deveria ser, mas às vezes você começa ali, né, uma coisa pequena e aquilo vai crescendo, vai se estruturando, né? Então, aquela trend que teve nas redes sociais há um tempo atrás, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Sim. Eu acho que é muito isso, né? É sobre dar os primeiros passos, Sim. porque se a gente... Isso em qualquer área da vida, né? Se você fica esperando a situação ideal para agir, você nunca vai... O momento certo, né? Será que o momento certo não é hoje, não é? Que é tão idealizado, né, esse momento certo para agir. Mas se você fica esperando o momento perfeito para agir, você nunca vai agir, porque não existe um momento perfeito. Né? Exatamente. Então, acho que, principalmente quando a gente está falando de cultura, que é uma área que, no nosso país em geral, ainda enfrenta dificuldades, né, para se estabelecer, é sobre esse sacrifício, né? É sobre você fazer o melhor que você pode com o que você tem, né? Com as condições que você tem. Esse é sempre um lema que eu tento trazer para o meu trabalho como professor de teatro, né? Com as turmas que eu trabalho em qualquer área, que vamos fazer o melhor que a gente pode dentro das circunstâncias que a gente tem. E é onde a gente dá mais valor também daquilo que a gente está fazendo. Exatamente. Né? E aí, perguntando para você, Wilber, a sua trajetória, você tem lá a oficina, né? Que são várias oficinas, você tem a oficina sua lá. E conta um pouquinho pra gente quem é o Wilber, a sua trajetória, como que você chegou aqui a chefe de cultura também aqui da nossa cidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Wilber William, represento o Palhaço Salsicha, muitos conhecem aqui como Palhaço Salsicha. Conheço. Né? Então, a minha trajetória ela começa bem pequeno, com 8 anos de idade, né? Quando eu vim de Paranaguá, sou nascido em Paranaguá, eu vim de Paranaguá para Venceslau, e ali em Venceslau eu conheço o mundo do circo, né? Que o meu pai me levou em um circo, e quando eu cheguei lá, o circo era do meu bisavô. Olha só. E daí foi onde eu conheci o circo, né? Mais a fundo, não só o espetáculo, mas os artistas, como eles viviam, os animais, naquele tempo ainda podia ter animal. E foi um mundo que me encantou, né? E esse tempo durou pouco, durou 2, 3 semanas, porque o circo tinha que ir embora. E quando o circo foi embora, aí eu falei, agora, o que eu faço? Todo aquele mundo que eu conheci, o que eu vou fazer? E você percebeu que aquele mundo era o seu mundo Era mesmo? o meu mundo, porque daí o que acontece? Tudo aquilo que eu via dentro do circo, eu chegava em casa e conseguia replicar. Malabares, as esquetes dos palhaços, trapézio, eu subia, montava na árvore, subia lá, eu fazia os números. E eu fui vendo que eu tinha facilidade de fazer aquilo. Então, a partir desse momento, eu costumo dizer que eu não nasci no circo, mas a partir desse momento o circo começou a nascer em mim. Né? Olha que bonito isso, e eu comecei a brincar em casa de circo. Né? E outra coisa que eu falo também, o meu pai sempre me apoiando, meu pai e minha mãe, que hoje a maior plateia que eu tive não foi 2.000, 3.000, 10.000 pessoas. Foi 2 só. O meu pai e minha mãe sentados no sofá da minha sala assistindo eu fazer minha apresentação. Então isso, meu pai sempre me incentivando, eu fui buscando aprender mais, tudo aquilo. Com 13 para 14 anos eu comecei a frequentar os circos que passavam aqui na região. Meu pai me levava, eu chegava lá, conhecia o pessoal, e eu comecei a me apresentar junto com eles. Então chegava no sábado, meu pai, tinha um circo aqui em Siqueira, a gente vinha para cá, a gente conhecia o pessoal, à noite eu apresentava com eles e voltava embora. Então começou nisso, até os 16 anos. Com os meus 16 anos aí eu decidi ir embora para o circo mesmo.
Daí eu fui embora pro circo, fiz uma temporada com o circo, me aperfeiçoei dentro do circo, não só... E é uma mudança muito grande, não é? Na vida de uma pessoa. Tanto que eu falo até hoje, não me arrependo do que eu fiz, de ter saído, ido embora pro circo, mas assim, hoje nas condições que eu estive, né, eu não faria isso de novo. Tanto que depois que eu voltei, eu tive propostas de circos grandes, para voltar a trabalhar. Um deles hoje é o circo do Marcos Frota, o Mirage. Ele é... Que eu tenho um primo meu que é secretário dele, e ele veio 2 vezes atrás de mim, para eu ir trabalhar com eles. Aquele tempo chamava Circo Máximos ainda. Daí eu acabei não indo porque não estava no meu momento. Só que assim, eu voltei embora para casa do circo e eu comecei a querer brincar de teatro. Querer brincar. E você já era de Siqueira Campos? Não, eu era de Venceslau. De Venceslau, né? Estava em Venceslau. Aí foi onde eu tive a ideia de reunir amigos e montar um grupo de circo. A gente montou no fundo de minha casa lá. Primeira apresentação minha, tive 10 pessoas, 11 pessoas. Meu pai, minha mãe, os pais dos meninos que estavam comigo. A partir de uma semana eu estava recebendo mais de 60 pessoas dentro da minha casa. Olha só. E aí a gente começou a sair, fazer festas de aniversário, ser convidado para fazer eventos. A gente começou a ir e voltar a ir para circos. Que daí foi onde eu consegui ir para fora do Brasil. Fiz uma apresentação no Uruguai com o Circo Pantanal, o Grande Circo Pantanal. Tive no Beto Carreiro, Circo Beto Carreiro, fiz uma temporada com eles. E também participei da Seleção Brasileira de Circo, do Tubinho. Ele montou um circo onde reuniu os melhores artistas, não que eu fosse um dos melhores artistas do Brasil, mas eu fui convidado e eu fui com maior honra trabalhar com eles. Olha que maravilha, não é? E assim foi. Aí em 2016 eu parei de fazer os circos de novo, continuei só com o meu grupo, e a gente começou a viajar a região fazendo espetáculos. Até que depois da pandemia, a gente voltou a fazer as apresentações de novo, a gente veio aqui para Siqueira. Aí foi quando eu conheci o Flávio Melo. Aí eu conheci ele. E o Flávio Melo tem um olhar assim, né, que ele vai captar, né, as pessoas, ele fala, eu sempre falei isso para ele, não é? Então as pessoas, ele olha, acho que ele olhou para você e falou, é o cara. Então, ele, segundo ele gostou do nosso espetáculo. Ele gostou do nosso espetáculo, a gente começou a conversar. E eu acho que há 2 anos atrás ia fazer 15 anos do Palhaço Salsicha. 15 anos eu ia fazer um livro, ia fazer a biografia do Palhaço Salsicha, né? Contar a minha história. 15 anos. 15 anos. Acabou não dando para eu fazer esse de 15 anos, falei, com 16 eu vou fazer. E daí eu entrei em contato com o Flávio, por ele ser escritor, para ele me ajudar, me dar uma dica e tal. E daí foi onde a gente começou a conversar melhor. E aí eu apresentei para ele o projeto da escola de circo. Que, na verdade, eu apresentei para ele ajudar eu a elaborar o projeto, que eu tinha 2 prefeituras em mente, que já estavam de olho para eu ir. Daí foi quando eu lancei o projeto para ele, ele falou, não, vamos trazer aqui para Siqueira. No prazo de 15 dias ele já conseguiu todo o equipamento, com a ajuda do vereador Maurão, né? Conseguiu todo o equipamento e a gente se iniciou a escola de circo aqui em Siqueira. A escola de circo. E o pessoal gostou? Os alunos vão? Tem bastante gente? A gente não deu início ainda esse ano, né? Por esse trâmite da secretaria e tudo mais. A gente ainda mas o ano passado teve, né? Ano passado a gente finalizou com mais de 80 alunos. Olha só que maravilha. Porque a gente acompanha, não é? Período de manhã e à tarde, a gente fez a parceria com o Lar do Menor, né? Que eles cederam os alunos, teve aluno tanto do lar quanto fora também. E agora a gente já vai voltar de novo com a escola de circo, mais estruturada, uma escola de circo que agora a gente vai começar a levar ela para outro nível, né? Colocar mais coisas dentro da escola de circo, tentar atingir um público mais distinto, né? Levar a escola de circo não só aqui dentro da cidade, mas para a Lemoa, a gente montar uma trupe de circo lá dentro da Lemoa, com as crianças, a gente montar também expandir, né? Expandir isso. Descentralizar, né? Isso é muito bacana. A gente pegar o pessoal adulto também, que pediram já para a gente, né, dar início às aulas da escola de circo para adultos. A gente tem um projeto para trabalhar junto com a APAI, onde a gente vai colocar junto com os alunos da APAI
as atividades circenses. Hoje a gente tem atividade que um cadeirante consegue fazer um malabares. Sim. Um cadeirante consegue fazer um e isso equilíbrio, eu acho entendeu? que isso dá uma mudança na vida da pessoa gigante, não é? Dá sim. Dá, porque o circo, ele não é, ao contrário do que muitos dizem, né? Colocam, o circo é bagunça, tudo que é bagunçado E não é assemelha ao isso, circo. né? Não é isso. O circo, Olha, eu vou até te falar uma coisa. Eu tenho uma relação com o circo, né? Que muitas vezes ninguém sabe. O meu pai, quando ele veio para cá, né, jovem, meu pai, ele gostava muito de circo, ele cantava muito bem, ele tocava um violão, cantava maravilhosamente bem, e ele era de Curitiba e ele ingressou no circo. E ele chegou aqui em Siqueira no circo. E aí ele conheceu a minha mãe, né, na época, ele conheceu a minha mãe. Bom, enfim, daí eles se casaram e tudo mais. Minha mãe foi embora com ele e eu novinha, quando eu nasci, depois de um tempo, eu morei um tempinho no circo. Mas bebê, eu não lembro, né? Eu não lembro, mas algum período eu... né? Porque é aquela coisa, monta o circo, todo mundo mora ali, né? Bebezinha e tal, e depois desmonta, vai para outra cidade, né? E essa rotina. Então, assim, o circo eu tenho uma ligação muito especial, assim, com o circo. O circo, né? ele é... Hoje dentro do circo, né? Vamos falar ali dentro da área delimitada do circo, é uma outra cidade ali dentro, né? Sim. Porque ali você tem famílias, tem pessoas de várias nacionalidades, né? Tudo acontece ali dentro. Então, hoje você trabalha, você chega na sua casa, você tem sua família dentro da sua casa, você vai para o trabalho ainda acaba separando um pouco a família, né? E hoje o circo não, ali as famílias estão ali 24 horas por Tudo dia, junto, então ali ele né? une as famílias. Sim. Vira uma família só. Isso, né? Um ajudando o outro. Família. E o circo ele tem muito disso, companheirismo, né? A confiança, o trabalho em equipe é o que eu passo muito para os meus alunos, né? Então, hoje, imagina você está num trapézio lá voando no alto, você está brigado com o cara que é o aparador, como que você vai voar na mão dele? De jeito nenhum. O cara que arremessa a faca, não dá, já mulher, pensou? Vai na prancha, imagina. Não, então, você tem que ter uma união ali muito grande, né? E é o que eu passo para os meus alunos, a questão, tanto que a gente teve mais de 80 crianças, a gente não teve briga, a gente não teve xingamentos, a gente não teve insultos dentro do coisa, tanto porque eu não aceito e tanto que eu conversava muito com eles na questão. Então, hoje você tem a criança que ela tem a facilidade de fazer uma cambalhota, né? E tem a criança que não tem a facilidade. Então, o que eu passo para o aluno, se você sabe, não tire sarro, vai lá e ajude. É muito melhor, é bonito você ajudar, estender a mão para aquela pessoa do que você ficar tirando sarro. Lógico. E aí eu acho que vai de encontro com a fala do Vinícius, né? Que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, não é? Mais a gente, porque a excelência não vem da pessoa. Às vezes a pessoa faz um negócio muito bem feito e a pessoa fala, poxa, mas ela não fez isso na primeira vez, foi daquele jeito, né? Ela precisou de várias vezes para acertar, não é? Pode ir. Dentro desses 6 meses que a gente iniciou a escola de circo, a gente fez 5 apresentações. E além de eu ensinar para os alunos, eu consegui passar tudo aquilo que eu queria passar para os meus alunos, eu aprendi muito com eles também. Então é uma troca, né? E é gratificante quando você vê um aluno. Hoje eu tenho aluno meu que está investindo em show próprio, pra você ter uma noção. Olha só. Que fez 6 meses de aula com a gente e já está investindo no show próprio, está fazendo É uma profissão, né? Criança é uma profissão. E como que você recebeu esse convite de ser o chefe de cultura aqui da nossa cidade? Olha, eu sou, como se diz, eu sou suspeito de falar de mim, mas assim, há 17 anos, né, que eu trabalho nessa parte de cultura, a gente viaja, frequenta várias secretarias, várias cidades, conhece vários artistas. Então eu acho assim, o que agregou muito é eu conhecer a necessidade do artista tem hoje dentro de uma cidade, o apoio que a cultura deve dar para o artista, tanto do circo, da música, do teatro, da dança, né? Que é o que não tem em muitas cidades. Tem cidades hoje que tem secretaria estruturada e não tem nada, você entende? Não tem um apoio, tem secretário que não conhece o artista, tem prefeitura que não conhece o secretário de cultura, entendeu? Então você tem muito disso.
E indiferente das outras cidades que eu conheci, claro, com exceção a algumas que têm secretários que trabalham muito bem, mas o Flávio, ele mostrou aqui dentro de Siqueira que o querer fazer é mais importante do que qualquer cargo. Né? Sim. Mesmo como diretor, tendo as suas limitações, olha, é indiscutível o que ele fez. Não, é que nem eu sempre falo, porque a gente não está aqui para agradar todo mundo, e aí tem aquela famosa frase, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós para agradar, não é? A gente não está aqui para agradar todo mundo, nem vai conseguir mesmo, né? Só que existem coisas que são indiscutíveis, né? Não tem como você falar que a nossa cultura... Só quem não sabe, quem não vivenciou Siqueira Campos, quem está à mercê de tudo isso, que não sabe. Mas quem vivenciou Siqueira Campos sabe o tanto que ela cresceu na cultura da nossa cidade. E não só Siqueira, mas a região toda. Porque a região ela é impactada com isso. Porque eu trabalho fazendo shows também, né? Então, agora, mês passado, a gente teve em São José da Boa Vista, teve em Japira, agora a gente vai estar em Quatiguá. Então, assim, todo secretário que a gente conversa, eles falam muito bem de Siqueira Campos. Eles têm Siqueira Campos como referência. Inclusive, eu comentei com o Flávio até um tempo atrás, eu estou na Faculdade de Produção Cultural e todo semestre a gente tem um seminário. E os alunos são todos aqui da região do Norte Pioneiro, né? Eu acho que eu sou o único de Siqueira Campos, mas tem várias cidades, enfim, Jacarezinho, várias cidades. E aí teve um seminário que a gente tinha que fazer um projeto cultural, né, baseado na estrutura da nossa cidade e provar como é que esse projeto poderia ser implementado na nossa cidade. E aí foi muito legal que todos fizeram suas devidas apresentações. E aí quando eu fui falar de Siqueira e de todo o trabalho que o Flávio estava fazendo, eu mostrei como o nosso sistema municipal de cultura estava atuante, né, como a gente tinha conseguido estruturar todo um sistema de cultura, a Casa da Cultura, a biblioteca, o museu, todas as políticas que estavam sendo implementadas, os cursos, né, até a minha orientadora, né, do curso, enfim, que é lá de Ponta Grossa, olhou e falou assim, nossa, mas vocês estão muito adiantados em relação à região, né? E ela elogiou muito, depois eu comentei isso com o Flávio. Então você vê que é uma coisa que transcende barreiras, Sim. né? Na região, no norte do Paraná, Siqueira Campos se tornou... E fica como exemplo, né? As outras cidades é tão bom, né? Você compartilhar as coisas boas, não é? Sim. E eu acho que o Flávio tem muito isso de que ele é um cara que motiva, né? Ele é um cara que faz a gente acreditar muito no potencial da cultura, porque você vê que é uma pessoa que ele é apaixonado pelo que ele faz e ele passa essa energia. Mas tem que ser, não é? Eu acho que para você fazer qualquer coisa que você faça para dar certo, para crescer, se você não tiver essa paixão, né, visceral pelo que você está fazendo, não vai. Né? Você tem que estar inteiro em tudo que você tem que estar inteiro, que nem, né? Eu acho que você, né, uma paixão pelo que você faz, pelo palhaço, né, por tudo aquilo que você vive. Então você se entrega. O Vinícius também, não é? Lidando com as pessoas, entendeu? Se integra nisso. Se entrega. Então eu acho, e se integra também, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para a nossa cidade. Sim, sim. Eu acho que a arte é esse olhar para o outro, né? O olhar para o ser humano, o olhar para o lado bonito, para o lado não tão bonito, é esse olhar humano. A arte tem muito disso. Eu acho que quando você trabalha com cultura, é esse olhar humano, esse olhar da paixão, da dedicação, da entrega, né, do outro, ele é essencial para que você possa desempenhar um bom papel. E eu acho muito bacana essa questão aí das oficinas, que são várias, né, que existem ali, que é tudo lá na Casa da Cultura, né, a gente vai falar Casa da Cultura maravilhosa, não é? A questão do teatro, por exemplo, eu acho que além de fazer peças e ter apresentações e as pessoas, né, poderem falar, nossa, eu vou ao teatro, né? Eu até brinco lá na minha casa, porque eu morava em São Paulo, né? E quando eu morava em São Paulo, eu ia no teatro, né? Lá, que sempre tem, né? Você escolhe o que você quer assistir, a peça que você quer assistir, o que você quer fazer, né? Cinema, a gente vai falar também um pouquinho. E aí aqui não tinha, né?
E aí, de repente, um dia, era uma sexta-noite, eu falei, gente, eu vou ao teatro, sabe, numa casa de cultura maravilhosa, não é um lugar assim, né, que, precisa. Lógico, todas as mudanças, que nem a parte acústica, mas é assim, detalhes, né, porque a Casa da Cultura, ela tá lindíssima. E ainda, eu falei, com adendo, né, vendo uma peça da minha filha sendo atriz, né, que isso aí é onde eu quero chegar, desabrochou, entendeu? Não só na minha filha, como em outras crianças e adolescentes. Minha filha já é uma jovem, né? Esse gosto pela arte, né? Então eu acho que sim, os seus alunos lá, pode ser que eles não sejam atores, né? Pode ser que eles não sigam essa mesma linha, que nem minha filha já está seguindo, tá estudando, muito orientada por você, né, Vinícius? Estudando lá em Jacarezinho, né, no instituto, lá no Federal lá de Jacarezinho, teatro, porque ela quer seguir nisso, mas eu acho que mais do que isso, vocês formam pessoas, né? Entendeu? Porque tem uma disciplina, tem um aprendizado nisso. Às vezes as crianças, elas chegam lá, eu vejo isso que a minha própria filha falou, mais retraída, mais tímida e de repente se solta. E isso é para a vida, não é? Eu acho que o teatro ele traz muito isso, né, por dois ângulos, né? Eu acho que o teatro ele é tanto um exercício interno quanto externo, né? Porque eu acho que, primeiro, o teatro sempre é autoconhecimento. Na verdade, eu acho que qualquer área da arte é autoconhecimento, mas eu acho que o teatro traz muito isso, de você olhar para dentro, para suas emoções, para suas sensações, né? E conseguir compreendê-las, né? E conseguir colocar isso para fora de uma maneira que seja, né, autêntica e que seja ali para exercer o ofício do ator, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer para os meus alunos é como é que você pode se passar por outra pessoa se você não sabe nem quem você é. Então, primeiro você tem que conhecer quem você é, para depois você ir para o externo. E aí, quando você vai para o externo, você tem a parte da empatia com o outro, né? Porque muitas vezes a pessoa pega lá um personagem e é uma pessoa completamente diferente de quem ela é. De quem ela é. Né? Talvez é uma pessoa que, se fosse na vida real, nem seria amiga dela. Ou talvez seja uma pessoa que ela não goste, ou que ela olha as atitudes e seja totalmente contra o que ela acredita. Mas você tem que dar vida para aquela pessoa. E aquilo tem que ser crível para quem está assistindo realmente acreditar que aquela é uma pessoa real. Então eu acho que, e aí, como é que você faz isso? Como é que você olha para o outro que é completamente diferente de você e mesmo assim consegue compreender ele e dar voz a ele através de você mesmo? Então eu acho que o teatro ele tem muito esse lado humano e, querendo ou não, quando você começa a entrar nisso, você se desenvolve como pessoa, enfim, você se perde a timidez, você se relaciona melhor com as pessoas, você compreende melhor o outro, você ouve melhor o outro, né? Você, de alguma maneira, você consegue se integrar e interagir melhor ao mundo que está à sua volta, porque você está prestando mais atenção nesse mundo e está buscando compreender ele, né? Você não fica dentro de si, você se integra, né? E agora, na cultura, Vinícius, o que muda sendo Secretaria de Cultura? Bom, eu acho que o principal ponto é a autonomia, né? Que a cultura vai ter para pautar as políticas culturais do município, né? E auxiliando também na região. Agora o Flávio vai poder delimitar mais os projetos e também, com a chegada de mais pessoas, nós podemos ampliar ainda mais o trabalho que vem sendo feito, né? Então, como o Iber comentou, sobre ampliar para outras regiões da cidade, né? Para distritos, como por exemplo a Alemoa. Então, tem vários projetos, né? Para levar as oficinas que a gente já tem para esses lugares, para fazer mais eventos nesses lugares, né? Para talvez abrir centros de cultura, né? Nessas regiões também, mas era um trabalho que, com o trabalho maravilhoso do Flávio, mas ele era um só, né? Agora ele vai poder ter mais pessoas para auxiliar ele e ajudar ele a implementar os projetos dele para a cidade. Esses braços que é super importante, não é? Sim, com certeza. E a questão, vamos supor, a Casa da Cultura, maravilhosa, ela fica na entrada da nossa cidade. Você acha que, vamos supor, é uma coisa que eu sempre me pego pensando, os jovens, né, que eu acho que a gente tem que trazer muito, e não em todas as cidades, né, esse olhar muito
muito profundo com os jovens, né? Sabe? Porque eles precisam disso, né? E nas regiões mais afastadas que a gente tem, você acha que vocês conseguem atingir esses jovens? Eles saem de lá para ir lá na Casa da Cultura? Ou seria interessante fazer isso que você falou também, né? Descentralizar, fazer oficinas assim, mais afastadas? Então, eu vou falar pelas minhas oficinas, né? Dentro do lar, eu consegui trazer crianças da região. Eu tive alunos do Alecrim, tive alunos como é que chama aqui? Guabiroba? Isso. Guabiroba não, Barbosa. Tive alunos do Barbosa, excepcionais, né? E a gente conseguiu trazer esse pessoal para dentro da Casa da Cultura. Claro, limitados ao ônibus e tudo mais. Então hoje a gente está entrando com um plano de ação que a gente vai estar levando a cultura dentro dessas, né? Eu já estou vindo com um projeto, já vou estar apresentando para o Flávio na próxima semana, um projeto onde a gente vai levar essas culturas, Alecrim, Barbosa, Guabiroba, Alemoa, para a gente conseguir atingir, olha que bacana, atingir né? todo esse público. Atingir todo esse público. E hoje, para a gente tentar, hoje não adianta eu querer cobrar de você um evento na Casa da Cultura, você não vai, eu não posso querer cobrar de você, porque eu sei que você tem as suas obrigações. Mas hoje a gente tem que atingir dentro das escolas. Tanto que uma da minha meta é fechar as parcerias com as secretarias, tanto a Secretaria de Educação, Assistência Social, né? A gente trabalhar em conjunto e levar a cultura dentro da escola. Porque assim, hoje é difícil eu levar um pai para dentro da Casa da Cultura para assistir uma peça teatral, um exemplo. Mas a criança consegue levar o pai dela. Sim. Você está entendendo? Então, se eu aguçar aquele sentido da criança de querer ir para a Casa da Cultura, automaticamente o pai vai levar. Você está entendendo? Exatamente. Então, eu acho que a abordagem nossa, assim, a princípio, principalmente com as oficinas, é tentar atingir as crianças. Né? E as crianças automaticamente vai levar os pais, os familiares para estar conhecendo a Casa da Cultura e se integrando dentro dos eventos. E eu penso que esse é um trabalho fundamental, assim, corroborando o que o Iber falou, porque é muito importante você apresentar a cultura, né? Porque a cultura, ela é um hábito, né? Ninguém nasce já indo ao teatro, ou indo ao circo, ou indo assistir uma apresentação musical. A cultura, ela é algo que é ensinado e é apresentado, e ela se torna um hábito. E quando é mais fácil você introduzir o hábito, né? Quando a pessoa ela é criança. Então, descentralizar a cultura também é um ato de iniciação cultural, né? De você apresentar para a pessoa, olha, né? Olha o teatro, olha o circo, olha como isso é interessante, olha como existe toda uma vida aqui. Sim. E aí quando você inicia, né, a criança ou o adulto, né, na cultura e começa a mostrar para ele, aquilo começa a se tornar um hábito. E esse hábito ele vai sendo passado, né, para a família, para os amigos, né, mas esse trabalho de apresentar a cultura, ele é essencial. E quanto mais descentralizada a cultura estiver, né, mais a gente vai ter essa apresentação e mais vai se criar este hábito de consumir a cultura, né? Consumir e também a gente valorizar os nossos artistas, que a gente tem aqui dentro de Siqueira. Há pouco tempo que eu estou aqui dentro de Siqueira, mas eu conheci grandes joias aqui dentro. Exatamente, Tá, a gente tem muitos artistas, e começar a levar para fora aqui para dentro da nossa região, né? E artistas que não tinham como se mostrar, né? Isso, e a gente... Não tinha, porque às vezes você tem o talento, mas eu vou para onde com esse talento? Se eu não tenho abertura, né? Se eu não tenho nada, nenhum lugar, de repente agora tem. E o Flávio, ele fez muito bem isso, porque eu falo por mim mesmo. Por mais que eu já tenha toda uma bagagem, que eu tenha um reconhecimento, pra você ter uma noção, eu faço as artes circenses e tal. Quando eu coloquei em pauta pro Flávio a escola de circo, em menos de 6 meses eu estava com 3 prefeituras atrás de mim. Você tá entendendo? Por quê? Porque o Flávio me abriu as portas, não só aqui, mas na região toda. Na região toda, entende? Sim. Então, eu creio também que eu consegui atender a expectativa dele que ele tinha, porque a gente conseguiu mostrar o trabalho que foi feito.
E o que a gente também está com vontade de trabalhar, né? Não só no circo, não só no teatro, mas ajudar o pessoal da música, ajudar o pessoal da dança, né? Fazer um grupo forte aqui dentro da região, que Londrina, um exemplo, ligou para nós, entrou em contato com a gente, a gente precisa de um artista assim, não, eu tenho aqui de Siqueira Campos, entendeu? A gente manda para lá. Entendeu? Esse é o Isso é muito bom, né? A gente saber mapear, saber tudo que a gente tem, né? Eu acho que na cultura em geral, os artistas plásticos, até falando da Casa da Cultura, que tem um nome maravilhoso, não é? Já logo na entrada. Inclusive, o que dá nome também é o nosso grupo de teatro, né? O Neuri Camargo. Neuri Camargo, exatamente. Então, é um símbolo da cidade, como o Iber disse, é um símbolo de valorização aos artistas da cidade, né? É você honrar o legado cultural, né, que veio antes de nós. Porque uma cidade, ou até a gente, né, mesmo, né, sem história, sem memória, o que a gente é? Porque esse é o nosso legado que a gente deixa, né? A gente sabe que a nossa vida é uma passagem aqui e a gente deixa... O que sobra da gente? É a nossa história, é o nosso legado. Por isso que isso é muito importante, né? Então, a gente tem uma galeria de arte lá, a gente tem tudo, uma história, tanto lá quanto o museu, né? Que também, tudo catalogado, tudo bonito, né? Para que as pessoas possam visitar. E isso é a nossa história, que não pode, né, ficar ali esquecida realmente, né? Sim, acho que a valorização é essencial, inclusive também... Nesse aspecto, o Flávio executou um excelente trabalho no museu, né? Com as reformas que foram feitas no museu e toda a revitalização que houve no museu, né? Que é uma peça importante também da nossa história, da nossa cultura, né? Então agora você tem um museu reformado, você tem as escolas fazendo visitas ali constantemente, né? Que é importante para valorizar a história da cidade e ali tanto os objetos como as pessoas, as personalidades que foram importantes, né, na história de Siqueira Campos. É uma maneira de integrar as novas gerações, né, à história do passado. Exatamente. Né, e agora chegou um convidado aqui, a gente pode falar, vamos lá conhecer a Casa da Cultura, como chegam os amigos, parentes, né? Olha, a gente vai conhecer a Casa da Cultura, né? A gente vai conhecer o museu. Acaba se tornando um ponto de turismo também. Exatamente, não só com certeza. Ponto cultural, mas um ponto de turismo, né? Que a pessoa vai chegar lá, vai encher os olhos, né? Vai encher os olhos, né? E quantas oficinas tem hoje? Se não me falha a memória, são 8, né, Weber? Porque tem o teatro, o circo, banda municipal, orquestra de viola. Orquestra maravilhoso, Tem também música com a Adriana, né? O teclado com a professora Adriane. O coral. Tem também a dança gaúcha, né? Que não está com as aulas abertas no momento, mas sempre está renovando. Que quando abre é um fervo, né? É um fervo, todo mundo quer. Então, assim, são vários cursos, né? Acho que eu não esqueci de nenhum. Cursos recorrentes. Aí tem aquelas oficinas do ferro, não tem? Aí tem outras, né? Sim, a gente tem esses que são de caráter temporário, né? Temporário. Foi um projeto, né? São projetos, né? Mas que também agregam, né? Então, por exemplo, agora hoje à tarde mesmo estava tendo o curso de bordado em tecido. Então, né? tudo isso agrega, também. É maravilhoso. Então, são cursos assim, já tivemos curso de fotografia, produção audiovisual, né? Arte com solda. Lembrando que é tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Tudo gratuito, então é uma grande oportunidade para todos, não é? Para todos. Não tem desculpa de... Não tem desculpa, né? A pessoa quer fazer algo diferente. E o cinema, porque a nossa cidade não era da minha época, né? E nem da sua e nem da sua. Mas a nossa cidade tinha um cinema. Na época da minha mãe tinha um cinema. E aí às vezes eu falei, gente, também foi uma das coisas que eu senti muito. Porque eu também gosto muito de cinema, ia muito no cinema, né? Eu falei, como que antes tinha cinema e hoje não tem, sabe? É algo que meio que eu não entendia isso, né? E minha mãe falava, eles iam, fazia fila ali aqui na Rua das Flores, até onde a gente está, né? Ali, um cinema. E agora tem esse projeto do cinema, não é, Vinícius?
Pois é, Adriane, a gente tem lá o nosso telão, né? Que a gente já assistiu, né, alguns documentários ali. Sim, inclusive tivemos, né, a noite oficial de estreia dos oficial. documentários. Então foi um projeto que foi implementado com os recursos da Lei Aldir Blanc, né, também. O Flávio usou uma parte dos recursos para trazer, né, o telão e o projetor para a cidade. A meta é, quem sabe, no futuro expandir ainda mais isso, né, melhorar a qualidade do projetor, melhorar, enfim, toda a estrutura, né? Trazer mais para perto da estrutura de um cinema mesmo, então colocar os carpetes, né? Enfim, para melhorar a questão da acústica. Então já temos um cinema, né? E ele vai ficar ainda melhor. É um projeto ousado, não é? Bastante. Sim, e é um projeto muito interessante porque ele transforma a Casa da Cultura em algo que é multiplataforma, né? Sim, digamos assim. Exatamente. Então Casa da Cultura já está assim, não é? Então você tem o palco que pode servir para apresentações, você tem o teatro cinema, musical, cinema. Aí você tem a Praça da Cultura, que pode servir para vários outros tipos de apresentações ao vivo. Né? Já tem várias apresentações lá. Né? Então você tem um espaço ali que pode ser usado de diversas maneiras. A galeria de arte, que pode receber exposições. Né? Então você consegue transitar entre várias formas de arte e integrar várias formas de arte no mesmo espaço. Né? Se torna um centro cultural muito mais completo, muito mais amplo. E agora os planos para 2025, agora entrando como secretaria de Vento em Popa. Vento em Popa. Então, os planos agora é não baixar o nível, né? É elevar. Que já está no topo. Já está de excelência. Transcender para cima, né? Então a gente, né, o Vinícius vindo aí ele tem uma grande bagagem da parte burocrática, a gente vai correr atrás de novos recursos, né? Isso é muito importante. Então, é isso que é importante, só não te cortando, a secretaria, ela também traz esse poder de poder buscar isso, não é? Porque tudo precisa ter recursos, né? Precisa ter um aporte, precisa... E aí, sendo secretaria, você consegue mexer melhor nesses recursos. Sim, a gente consegue buscar recursos distintos para a Secretaria de Cultura, né? Porque até o momento, enquanto ela está com a cultura, então o que acontece? O recurso ele vem para a cultura, aí uma parte é destinada para... vem para a educação. Aí uma parte é destinada para a cultura. Agora a gente consegue buscar recursos diretos para a cultura e trabalhar ainda mais aquilo que a gente tem em vontade, que é melhorar a infraestrutura, dar um suporte melhor para os nossos artistas, criar eventos que vai ser referência tanto dentro da cidade quanto na região, né? E também a gente conseguir buscar levar os nossos artistas para outras cidades e também levar para o nosso município todo, né? Os bairros, a zona rural, né? A Lemoa, que é um ponto turístico muito grande, né? Cresceu muito, né? A Lemoa está uma referência, não é? A gente vai estar levando a aula de circo para lá, a aula de teatro para lá. Futuramente a gente vai colocar uma aula de informática lá, né? A gente quer montar também um cinema lá dentro da cultura, para integrar também aquele pessoal que está lá. E não só o pessoal que está lá, mas como lá é um ponto turístico, todo o pessoal que vem de fora poder conhecer um pouquinho de Siqueira Campos lá dentro da Lemoa, né? Então a gente fazer aqui o polo e lá a gente fazer a segunda casa. A segunda casa, nossa, maravilhoso, não é? E eu acho que assim, dentro de uma dinâmica interna, assim, a parte burocrática também tem muitas ações estruturantes que agora vão poder ser realizadas, né, de maneira mais plena. Então, a gente está pensando muito em fazer um cadastramento, né, um recadastramento. A gente já tem um cadastro, mas esse cadastro acaba ficando um pouco desatualizado com o tempo. Então, fazer um recadastramento de todos os artistas da cidade, né, para que quando a gente tenha recursos, a gente possa saber onde investir, quando investir, como investir. Quais, né? os projetos. Quais os projetos. Tudo. Então, a gente fazendo um recadastramento, a gente pode, por exemplo, fazer relatórios. Né? Então, quantos artistas de teatro tem na cidade? Quantos artistas de dança tem na cidade? Né? Então, todas essas dinâmicas assim, internas, burocráticas, que muitas vezes talvez não apareçam tanto, né? Mas que são essenciais para que você possa formar um alicerce no planejamento das políticas e isso possa se refletir lá na ponta com os projetos em andamento.
Então, a ideia do recadastramento e algumas outras ideias que a gente tem para implementar, com a autonomia, né, com a secretaria, a gente vai conseguir trabalhar muito melhor isso e estruturar a dinâmica internamente também para dar sequência ao trabalho. E a gente deixar esse artista cadastrado dentro da Casa da Cultura, deixar ele mais ativo dentro da cidade, mais participativo de eventos da própria Casa da Cultura, né? E assim a gente poder beneficiar esse artista, tanto com indicações, né? A gente poder beneficiar talvez até com algum projeto de lei, né? Sim. Então a gente quer trabalhar de mãos dadas com o artista mesmo, né? A gente quer que o artista tenha a Casa da Cultura como sua segunda casa, entendeu? Que ele tenha um lugar que ele possa chegar lá, ele vai encontrar vai encontrar o Vinícius, vai encontrar o Flávio lá, a gente vai estar de portas abertas para a gente ouvir as ideias deles também, né? E Isso a gente poder fazer importante, um trabalho, igual eu falei, não baixar o nível daqui para frente. A gente elevar a expectativa não só do Flávio, não só do Germano, mas de toda a população, de toda a região. Isso. Né? E colocar Siqueira Campos em evidência, né? Isso, e que já está, né? Eu trabalhei muito no esporte, eu sempre falava assim, que o esporte, porque trabalhei muito na Federação Paulista de Futsal, né? Então eu ia muito nos ginásios, mais de 15 anos eu trabalhei com isso, basicamente com esporte. Que a gente lidava muito com crianças, jovens, adolescentes, né? E aí eu falava assim, o esporte é sempre a ponte que leva, né, de um nível para outro, né, as crianças e tudo. E eu digo isso também na cultura, né? É o que dá as grandes oportunidades, né? Então eu acho que é um olhar. Então assim, da prefeitura, a gente também tem que ver que a prefeitura tem um olhar bastante amplo em relação à cultura, né? Deixou que tudo isso se desenvolvesse porque sabe da importância, não é, Vinícius, disso? Sim, com certeza. É uma gestão que vem estruturando muito essa questão cultural, né? Então o Germano e o Paulo deram aí o aval, a carta branca para o Flávio trabalhar, deram, né, a estrutura, a confiança e as condições, né, para que tudo isso estivesse acontecendo. Então também é uma gestão que leva a cultura, né, a sério e que valoriza a cultura, né? E algo que no Brasil como geral é difícil de se ver, né? Geralmente a cultura é relegada a segundo plano, e aí você tem uma gestão que olha para a cultura com carinho, que olha para a cultura como algo que deve ter um investimento, que deve ser levado para frente, e isso se reflete, enfim, no trabalho que a gente está vendo, né? Transforma e leva a cidade, porque tem uma coisa que eleva a cidade, tudo é importante, né? Mas vamos levar a cidade num âmbito nacional e tudo mais, é o esporte, é a cultura, né? Você leva a cidade para outro patamar. Sim. O esporte é muito importante. Vem desenvolvendo um trabalho excepcional, excepcional, né? Com o Luciano, quero mandar até um abraço para ele, para todo o pessoal lá também da canoagem, né? Maravilhoso, que ganha prêmios e tudo mais. Teve né? um evento da paracanoagem, Sim. né? Foi um evento de tirar o chapéu. Tirar o chapéu, e a gente extraordinário. Teve lá com as oficinas também circense. Então o pessoal interagiu também, né? Uma parceria muito grande do esporte com a cultura, que a gente levou as oficinas lá e a gente vai também trabalhar junto ao esporte. A gente vai tá com os planos aí de a gente unir força junto com o esporte e a gente levar aí muitos projetos, muitos eventos para a cidade toda também. Maravilha! Olha só, já passamos aqui, ó, do tempo, mas é que é um bate-papo muito bacana e olha só que eu agradeço muito vocês estarem aqui, né, para a gente bater esse papo, conversar, mostrar para as pessoas, né, o trabalho, porque eu acho que tem que ser mostrado, tem que ser falado, né, tudo que vocês estão fazendo, as pessoas já estão vendo isso, né, mas é importante. Né? Por isso que eu pensei, a gente conversou entre nós e a gente falou, não, vamos trazê-los para poder, que eu queria muito conversar com vocês e parabenizar, né, por todo esse trabalho que vocês fazem, né, para a nossa cidade, né? Então é um grande orgulho para nós, tá bom? Nós que agradecemos, né, a oportunidade da gente vir falar, discutir os projetos e tudo mais, e
E também falar para o pessoal, né, os artistas, o pessoal que quiser ir lá na Casa Cultura, conversar com a gente está de portas abertas lá também para receber o público, para a gente mostrar as nossas ideias, colher ideias também da população, né, para a gente poder trabalhar em conjunto, porque é aquela coisa, por mais o artista, ele só é um artista por conta do público, né? Então a gente quer estar de mãos dadas com a população toda, né? Tanto crianças, jovens, né? Os adultos, os idosos também. Então a gente está de portas abertas, né? É uma cidade que nos acolheu, né, Vinícius? É uma cidade que me acolheu muito bem, né? Então a gente tem muito aí que mostrar serviço agora para eles, né? E retribuir todo esse acolhimento. Todo esse acolhimento. Né? Então eu que agradeço, né, Siqueira Campos toda pelo acolhimento que deu, não só por mim, mas por minha família também, né? Esse pouco tempo que a gente está aqui, o pessoal acolheu a gente muito bem. Então, agradecer a você pela oportunidade da gente estar aqui conversando, agradecer o Vinícius também, que, né, aceitou a gente como parceiro também, né? E agora é trabalhar e ir para cima, né? E não deixar a peteca cair. Com certeza. Eu acho que eu faço das palavras do Iber as minhas, assim, agradecer você, Adriana, agradecer, enfim, a todos pelo projeto, né, pela oportunidade, agradecer ao Flávio, agradecer à gestão do prefeito Germano, que acreditou, né, no nosso trabalho, nos deu essa oportunidade, né, afim, a toda a população. Espero que a gente possa ir nos próximos meses, enfim, nos próximos meses, nos próximos anos, desenvolver um trabalho, né, que venha a brilhantar cada vez mais a cultura em Siqueira Campos, que venha a somar cada vez mais, sempre como o Iber disse, né, a arte é colaborativa, né, ninguém faz arte sozinho, então, com escuta da população, né, colaborando com os artistas, sendo um ponto de apoio para os artistas, para que eles possam projetar ainda mais o trabalho deles, né, e continuar desenvolvendo esse trabalho, auxiliar o trabalho do Flávio, né, o máximo que a gente conseguir, né, para que a cultura de Siqueira possa chegar cada vez mais longe, né? Já chegamos longe e podemos chegar ainda mais. Com então, certeza. Só tenho a agradecer a todos que acreditam no trabalho e que deram essa oportunidade para a gente, né? E, enfim, estamos motivados aí, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Olha, a gente finaliza aqui o nosso podcast, o nosso Pode Bem, com essa frase, né? O show tem que continuar. Eu quero agradecer aí muito aos nossos parceiros, a Motanet, não é? Parceiraça nossa aqui, uma conexão de fibra, gente. Precisa de internet? Vai na Motanet. Olha só que legal, gostou? Grafimix também com a gente, o Cassimiro, grande abraço aí, Escola de Música, tem tudo a ver, olha, música, arte, é tudo envolvido, não é? Fernando Ceni do Mercado Modelo também, um grande abraço, sempre com a gente, lembrando que é lugar bom de comprar, hein? E o nosso querido amigo hipnoterapeuta Eduardo Rover, né, que também abraçou aqui o nosso projeto. Grande abraço e olha, você que está assistindo, tem que se inscrever no canal, hein? É muito importante isso, não é? Olha, agradeço vocês, viu? Deus abençoe, sucesso, 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 tá? Beijo, tchau. Foi o resto? Acho que deu, né?